Olá, pessoal, boa noite. É bom estar com vocês de novo, né? Em outra disciplina. Nós vamos hoje fazer na verdade, um apanhado do que foi visto e incluir aí mais alguns conteúdos que fazem parte aí até da semana 5. Tudo bem? O tutor Pedro está conosco, então quem tiver alguma questão pode digitar aí no chat. E aí no final, dando tempo, a gente vai tentar agrupar o máximo de perguntas para poder responder. Tudo bem? Bom, então é o seguinte, quando a gente fala de estatística, na verdade, a gente está querendo métodos estatísticos para nos auxiliar na resolução de algumas questões, né? Então, a gente viu que o método ele pode ser experimental e você pode ter um método estatístico. Quando você trabalha com método experimental, você vai manter constante todas as causas e você vai variar uma, né? Então, na verdade, o pesquisador ele vai descobrir através de manter essa variável e variar, né, no caso, essa variável experimental aí, para que ele possa descobrir os efeitos. Então, vamos colocar uma coisa mais que a gente está acostumado. Se você vai fazer uma determinada comida, você pode ter os elementos e o tempero você pode variar. Então, a questão aí desse método que você está utilizando é o método experimental. Isso acontece no estudo da física, no estudo da química, né, que é o método preferido deles. Bom, aí é o seguinte, só que quando você tem necessidade de descobrir fatos, né, de um determinado campo em que esse método não se aplica, ou seja, não adianta você simplesmente, pelo método do experimento, da tentativa do acerto e do erro, para descobrir o efeito, isso não serve. Ou seja, quando você não pode utilizar esse método, você já precisa de encontrar um outro método, e nesse caso é o método estatístico. Por quê? Porque quando você vai usar o método estatístico, na verdade você não tem variáveis constantes fixas. Você tem, na verdade, várias variáveis. E aí você precisa de um método no qual vai te levar a analisar e interpretar essas informações. Então, eu coloquei aqui um exemplo aplicado aí, porque eu já entrei na questão dos termos, porque eu já estou entendendo que vocês, né, já estão estudando desde a semana 1, 2, 3 e 4. Então, olha bem, a gente pode citar a determinação das causas que definem o preço de uma mercadoria. Se a gente aplicar o método experimental, você teria que variar a quantidade de mercadoria e verificar se o fato ia influenciar no preço. Porém, olha o que acontece. Seria necessário que não houvesse alterações dos outros fatores. Isso quer dizer o seguinte, imagine você pesquisar e achar que todo mundo, né, uma determinada mercadoria ia ter um preço, sendo que essa variação dela, você ia observar, mas ele ia estar ligado a uma questão de todo mundo tem que receber a mesma coisa, todo mundo tem o mesmo gosto, ou seja, isso tudo ia estar fixo. E a gente sabe que o preço de uma mercadoria, ela não é calculada em cima de valores fixos. Na verdade, quando a gente tem lá, por exemplo, a gasolina sobe, tem uma crise de um determinado produto, né, que impacta na oferta e na demanda. Aí você tem o quê? A variação. Então, esse método experimental, né, ele não é possível. Então, nesse caso, a gente tem que lançar a mão de outro método que também, apesar de ser difícil e não é tão preciso,
mas ele é o que se aproxima do que a gente quer enquanto análise do resultado final. Então, esse método a gente chama de método estatístico, né? Onde você tem instabilidades para manter, você vai pegar, vai incluir essas variações, vai registrar, e aí você vai determinar o resultado final e você vai poder avaliar a influência de cada uma delas. Então, o que acontece? Quando você fala em estatística, a gente estudou lá no início o que é uma pergunta estatística e o que é uma pergunta não estatística. E a gente viu que a pergunta estatística ela está ligada a você coletar dados, mas esses dados eles têm variações. Então, não é só coletar um dado e o resto está tudo fixo. Você tem que ter essa variação. Bom, aí, entrando na questão da estatística, então a gente pode definir que estatística é uma parte da matemática que vai fornecer métodos para você coletar, organizar, descrever, analisar e interpretar os dados para utilizar numa tomada de decisão. E aí a gente viu que dentro dessa parte da estatística, a gente tem dois tipos. A gente tem a estatística descritiva e dedutiva, que nela você coleta, organiza e faz a descrição dos dados. E você tem a estatística indutiva ou inferencial, e nela ela é responsável pela parte de análise e interpretação desses dados. Então, o que acontece? Dependendo da pesquisa, você vai usar uma ou outra, ou vai usar as duas. Enquanto estudante do curso de biblioteconomia, você tem que entender o seguinte, você em alguns momentos vai precisar de coletar, organizar e fazer a descrição de dados. Então, você vai usar a estatística descritiva ou dedutiva. Em outros momentos, pode ser que você tenha que analisar e interpretar os dados. Então, você vai ter que usar a estatística indutiva ou inferencial. Tá? Isso é importante, por quê? Porque lá na frente, na hora de representar os dados, a gente vai ver como isso acontece. Bom, então aqui, na hora que a gente fala de estatística indutiva e dedutiva, ou inferencial ou dedutiva, descritiva, a gente vai chegar num ponto que é a questão da população. Por quê? Porque se você vai ter que coletar, né, se você está falando de estatística, parte do princípio que você tem que coletar. E aí você vai coletar um tema. Esse tema, na verdade, ele é o quê? Ele é uma população. Ele chama de população. Então, eu posso chamar de população os brasileiros, e eu posso tirar uma amostra que são os que têm acima de 18 anos. Por exemplo, agora nas eleições, eu tenho a população brasileira e tenho uma amostra que são os eleitores, certo? Então, o que acontece? Você, quando trabalha com estatística indutiva ou inferencial, na verdade, você vai pegar essa amostra, pegar essa população e, por meio da amostra, você vai aplicar, no caso, inferir algo, né, que venha de acordo com a pesquisa que você está querendo fazer. No caso da dedutiva, você simplesmente vai descrever o grupo, sem tirar conclusões, né? Então, existe essa diferença no qual você acaba utilizando para deduzir, para analisar, para fazer reflexões, e a outra você simplesmente faz a descrição. Eu coloquei aqui mais esse PDF, depois eu vou deixar para vocês, tá, gente? Então, olha bem, a inferencial, além de descrever os dados, a estatística, através dessa ferramenta, busca ajudar a inferir até que ponto os resultados advindos de uma amostra são representativos da população em estudo. Então, aqui, tudo tem a ver com a questão de qual nível
que você está analisando. Se é só coleta, né, e organização dos dados, ou se você quer inferir algo, né, se aprofundar mais. No caso da estatística descritiva, você faz os passos iniciais do processo estatístico, que é a coleta, organização e descrição, e aí você tem o quê? A síntese dos dados. Então, você tem que, na verdade, fazer o quê? Observar a característica de cada uma dessas estatísticas, tá? Bom, então, quando eu falo de população e amostra, na verdade, eu estou falando o quê? Que população é um conjunto de elementos que tem pelo menos uma característica em comum. Então, eu posso ter os eleitores do Brasil, né? Dentro dos eleitores do Brasil, eu posso ter uma amostra por estado, certo? Então, cada indivíduo é um objeto de estudo para ser observado, porque ele vai dar uma resposta. No entanto, eu tenho lá a população, eleitores do Brasil, e cada estado poderia ser uma amostra, certo? Vamos lá. Então, olha bem, em geral, as pessoas, quando se referem ao termo estatística, o fazem no sentido da organização e descrição dos dados. Então, quando você fala assim, ó, estatística do Ministério da Educação, estatística dos acidentes de tráfego, ou seja, existe uma coleta, uma organização e a descrição dos dados. Só que a gente desconhece os aspectos essenciais aí da estatística, que são os métodos inferenciais, que vão permitir conclusões que vão transcender a esses dados. Essa é a hora que você começa a conjugar os dados postados para poder fazer uma análise, né, maior, mais aprofundada. Então, olha bem, assim, a análise e a interpretação dos dados estatísticos tornam possível o diagnóstico de uma empresa ou de uma escola, né? O conhecimento de seus problemas, condições de funcionamento, produtividade e a formulação de soluções apropriadas e um planejamento objetivo de ação. Então, assim, quando você tiver que resolver um problema estatístico, você vai poder usar a estatística descritiva ou a inferencial. Vai depender até que ponto você quer se aprofundar com os dados que você tem. Bom, então aqui é só uma ilustração. Deixa eu ver aqui. Aqui é só uma ilustração dessas fases do método estatístico, ou seja, coletar dados. A gente tem aí o censo, né, que o IBGE, onde eles estão coletando os dados, depois eles vão preparar esses dados, ou seja, organizá-los, e depois eles vão fazer uma análise, né? Eles vão utilizar gráficos, tabelas, então eles vão falar, tem tudo, né, no censo, no caso, quantas TVs, classe média, né, enfim, casa, salário, enfim, são vários itens que são analisados. Então, eles coletam, eles preparam e depois há uma análise. Por quê? No caso do IBGE, a gente sabe que é através desse mapa aí que as políticas públicas, teoricamente, teriam que ser elaboradas. Então, se um determinado estado precisa mais de suporte numa área do que a outra, essas informações elas são extraídas desses dados estatísticos na hora que você vai analisar. E aí você vai fazer a sua tomada de decisão. Bom, quando a gente fala do ciclo de etapas, então, só para descrever um pouquinho mais, tá? Então, você tem um problema, você tem variáveis, coleta de dados, organização dos dados e interpretação para tomada de decisão relacionada a um problema. Então, na coleta de dados, você começa, né, coletando dados, critica os dados, apuração dos dados, apresentação dos dados, análise dos resultados.
Então, por exemplo, você tem um problema dentro de uma biblioteca no qual você quer saber o perfil dos alunos e do tipo de livro que mais sai. E aí você vai coletar esses dados, vai fazer uma determinada crítica, que pode ser que, de repente, no período da pandemia, você teve acesso a um tipo de leitura. No caso, em anos normais, aí você teria outro tipo. Então, você vai criticar esses dados para você poder saber o que você tem que incluir ou não. Porque também não adianta você coletar dados e colocar dados que não fazem diferença. Ou dados que são temporários, né, que só serviram para aquele período. Para esse período, o período comum, normal, né, dito normal, ele, na verdade, ele teria que ser outro, e não esse que foi coletado. Então, é importante. Então, apurados os dados, eles são apresentados e analisados, tá? Bom, aí então, o que acontece? Quando a gente tem um problema estatístico, a gente vai ter variáveis estatísticas, ou seja, o que realmente nós vamos... quais são as variáveis que nós vamos considerar para analisar esse problema. Então, olha bem, a gente viu aqui que a gente tem variável quantitativa e uma variável qualitativa. A quantitativa, ela se divide em discreta e contínua. Aí eu coloquei lá no material das aulas anteriores exemplos de discreta, exemplos de contínua. Então, a quantitativa você tem como medir, né, como contar. Então, a discreta, na verdade, ela vai o número inteiro. Então, eu falo 1, 2, 3, 4, 5. Então, quantos alunos tem na aula hoje? 3, 10, 20? Não existe 1,5 aluno. Então, é variável quantitativa discreta. Agora, quando eu quero falar de contínua, é porque aí ele já sai desse número inteiro. Então, pode haver uma variação, tá? No caso da variável qualitativa, existe o nominal, ou seja, o olho é claro, é preto ou castanho. Existe o ordinal, que tem uma variação, tá? Bom, a variável quantitativa, então, tem seus valores expressos em quê? Em números. Então, exemplo, salário, idade, isso tudo é suscetível de medida. Só que no caso da contínua, você tem lá peso dos alunos de uma sala, ele vai variar. Altura de uma árvore vai variar. Peso dos animais vai variar. Quando você fala variável quantitativa discreta, ou seja, são valores de números inteiros e contagem. Então, eu coloquei, ó, número de alunos de uma sala de aula, né, número de intenções de voto do candidato, número de dias com chuva. Então, isso tudo, na verdade, você vai dizer 1, 2, 3. Tá? Então, lembrando que a quantitativa tem a ver com números, contagem. Tá? E a qualitativa, ela... Opa, volta aqui. Onde é que está a qualitativa? Gente, arranquei a qualitativa. Mas tudo bem. A qualitativa, ela tem a ver com o quê? Com você observar se você tem lá, se os olhos são claros, se os olhos são escuros, azul, verde, né? Ou se você tem, se o sexo é feminino, masculino, se é branco, preto, se é, sei lá, enfim, qualquer tipo de valores que você vai entender uma variação. Então, por exemplo, o cabelo daquela pessoa, é um castanho meio claro, tá? Então fica uma coisa mais assim,
sempre tem uma variação diferenciada que não é para contar, não dá para contar. Eu não consigo falar, o cabelo dela é 5 pontos, não sei o quê. Não tem isso, né? Tá faltando um slide aqui, eu vou colocar depois, porque era o qualitativo. Bom, aí a gente passa, então, para análise de dados, né? Então, o que acontece? Quando a gente vai analisar os dados, a gente pode fazer conjecturas com a população. Então, olha bem, eu tenho uma população aqui, onde eu vou pegar, a partir de uma amostra, eu vou poder fazer uma análise. Então, você coletou os dados, agrupou esses dados, né? Organizou, e aí você agora vai fazer a análise desses dados. Então, você pode pegar um grupo, certo? A classificação dos dados. A classificação, na verdade, faz com que você, imagine, você pode pegar, por exemplo, analisar de acordo com o estado. É uma forma de classificação. Então, na amostra, todo mundo é brasileiro, mas eu posso querer classificar por estado, e a partir daí eu vou poder tomar decisões. Se a gente for pensar, por exemplo, numa empresa que vende, né, vamos pegar uma livraria, pegar um exemplo de vocês. Numa livraria, ela pode ter o perfil do cliente. A livraria, por exemplo, do norte, do nordeste, do sul e sudeste, pode ter variações. Então, numa livraria, se ela for comprar livros, ela tem que saber qual é a categoria de acordo com a região. Então, por exemplo, o perfil do sul é mais livros A, B, C. E o do norte, nordeste é D, E, F. Então, ou seja, vai ser de acordo com os atributos, tá? Com aquilo que realmente é utilizado. Bom, e também a gente tem a opção de usar gráficos e tabelas, né, para representar visualmente as informações. É uma forma de você se comunicar. Bom, então depois que a gente entendeu para que serve a estatística, o que é estatística, o que é uma pergunta estatística ou não estatística, o que é estatística descritiva, o que é estatística inferencial, né? Aonde que entra aí a população e a amostra, como que é feita a análise disso. Então, agora a gente vai ver tabelas e séries, que está dentro dessas informações estatísticas, que são formas de você representar o resultado, né, das pesquisas, das coletas que vocês fazem. Então, olha o que acontece. Quando a gente faz... Aqui, ó, saiu aqui agora, ó. Meu slide eu mudei de lugar. Então, depois é só verificar. Eu vou trocar, tá? No slide lá, do material, eu vou trocar. Isso aqui deveria estar antes de tabela, né? Onde a gente fala da variável qualitativa. E eu dou lá o exemplo de o que é uma variável qualitativa nominal e ordinal, tá? Então, isso aqui depois, a gente já viu isso aí, era uma revisão, né? Então, vamos continuar aqui na tabela. E eu acerto o material, tá? Então, olha bem. Em uma pesquisa estatística, né? Voltando aqui para a tabela, o primeiro passo é o planejamento da pesquisa, né? Ou seja, o que nós vamos coletar, o entendimento do tema. Depois disso, você vai coletar os dados, né, por meio de um questionário, por exemplo, vai aplicar uma população ou amostra específica. Então, com esses dados na mão, né, que você vai organizar, você vai extrair algumas conclusões. Bom, isso aí, até aí foi o que a gente viu. Uma forma de organizar esses dados, né, porque tem que facilitar a leitura das pessoas, é através de tabela. Então, a tabela ela tem o objetivo de quê? De representar os dados para facilitar a interpretação e gerar informação útil.
Então, são duas coisas que é necessário que você saiba. Construir tabelas e fazer leituras de tabela. Porque, às vezes, também a pessoa não sabe construir a tabela e também não sabe interpretar. E a tabela ela foi feita para ser interpretada. Então, quando a gente vai construir a tabela, a gente tem que pensar, essa tabela, ela está facilitando a leitura, né, a interpretação, está gerando uma informação útil, certo? Bom, então vamos lá. Na primeira ilustração aqui. Então, olha bem, toda tabela, ela possui linha e coluna, certo? E você, na primeira linha, você vai colocar o quê? Variáveis, que são aquelas que você colocou lá no início, no planejamento, para poder coletar os dados, certo? Bom, temos aqui o corpo da tabela, a gente sempre coloca aí a fonte, e quando a gente vai trabalhar, a gente tem aqui o cabeçalho da tabela, que pode ser, no caso do Excel, isso aqui não devia estar aqui não. É onde, na verdade, você teria que mesclar para colocar o título, né? Na verdade, o título dessa tabela, tá? Mas isso aí ficou confuso, eu vou acertar depois. Bom, aí é o seguinte, então a gente viu que a tabela é linha e coluna, e aí você tem como inserir as variáveis, que na verdade seria o nome do campo, e depois você iria colocar os dados embaixo. Quando a gente fala de série estatística, só voltando aqui um pouquinho, gente. Ó, essa tabela aqui, ela tem lá aluno, pergunta 1 e pergunta 2, certo? Ela tem uma característica de organizar esses dados aí. Idade, sexo, aluno. Ela está falando disso aí, que é o perfil dos estudantes de um curso. No caso da série, que é o que a gente está vendo agora, é um conjunto de dados também, só que ele tem como característica tempo, espaço ou espécie, tá? Então, a gente chama de uma série estatística quando envolve tempo, espaço ou espécie. Então, aqui, ó, a gente tem lá o tempo e, a partir daí, os valores da população lá no Brasil, né? A estimativa da população do Brasil. Então, aqui a gente fala que essa tabela, na verdade, é uma série estatística, tá? Ela pode ser temporal ou cronológica, mas a ideia é que você entenda que essa tabela aqui, ela é chamada de uma série estatística. Eu fui fazer como é que é o nome? Eu fui fazer uma planilha e aí lá no Excel você tem lá a opção de série estatística. Quer dizer, que é a hora de você colocar aquilo ali na ordem cronológica ou temporal. Então, esses termos, eles são importantes, porque na hora que você for querer representar, vai facilitar. Bom, aqui a gente já tem uma série espacial geográfica. Por quê? Porque os dados estão relacionados à região, certo? E você tem aqui o ano, a quantidade de nascidos nesse período. Então, ela retrata, né, uma série espacial ou geográfica. Você vai fazer um concurso. Isso pode ser uma questão para você saber analisar. Ou você está trabalhando numa instituição de ensino que tem bibliotecas no país inteiro. E aí você tem que representar os livros por região, a quantidade de livros por região. Pode ser uma opção. Tá? E aí você sabe que na hora que você faz isso, você está criando uma série
geográfica. Aqui já é uma série por espécie ou categoria, onde você tem o seguinte, você tem tempo e espaço fixo. Ou seja, eu estou analisando o preço dos carros Chevrolet no período tal, no local tal, ou seja, 27 de janeiro de 2013 no Brasil. Tá? Então, é uma outra série, né? Outro tipo de representação. Bom, aí nós vamos agora para os tipos de gráfico, porque também é o seguinte, do mesmo jeito que você utilizou tabela ou série para representar os dados, você também, a partir disso, pode representar através de gráficos. E o gráfico é aquela questão da ilustração, ou seja, você vê lá qual é a fatia maior, menor, a barra maior, menor, enfim, facilita a visualização. Então, ó, nós temos aqui os principais tipos de gráfico, né? Diagramas, cartogramas, pictogramas. O diagrama, na verdade, eu colocaria diagrama barra gráfico. Por quê? Porque os diagramas, eles são gráficos geométricos, só que eles são de duas dimensões, bidimensionais. Ou seja, você tem aqui, ó, o eixo X, desculpa, o eixo Y. Então, aqui a gente tem um diagrama. Só que no nosso caso aqui, a gente vai falar de gráficos. Então, tanto faz se é bidimensional ou tridimensional, tá? Aí vamos mostrar o cartograma, pictograma, e faltou aqui... Não, o histograma eu não coloquei. Acho que não. Bom, então vamos lá para o tipo de gráfico. O gráfico, na verdade, ele é um instrumento para análise e interpretação de um conjunto de dados. Então, você imagina, você vai lá, coleta dados, organiza esses dados, e aí você quer analisar. O que você pode fazer? Você pode fazer pequenas tabelas separadas para saber os valores efetivos, como você pode criar gráficos para você ter a noção, né, a dimensão. E aí, a importância disso é que todo gráfico, na verdade, ele vai facilitar a interpretação. Você vai conseguir bater o olho, por exemplo, e ver que no ano de 2022, você teve, o livro D teve mais acesso. E 2021, o livro D, desculpa, aqui, ó, no livro D, vamos pegar aqui, ó. Eu bato o olho aqui, eu não sei qual é o nome do livro, certo? Mas é livro, eu chamei, livro A, B, C e D. Então, em 2020, eu tive uma sequência de solicitação desses livros, né? Vamos supor. No caso de 2021, já teve alguns livros reduziram bastante. Outros até aumentaram, como é o caso desse livro B aqui, ó. No caso de 2022, ele já foi até crescente, ó. Isso, dependendo, pode ser o quê? Pode ser um indicativo para uma tomada de decisão, tá? Até mesmo você olhar aqui e falar assim, olha, em 2020, por exemplo, o livro A. O livro A, 2020 estava... vamos supor que as pessoas reservavam esse livro aqui, pegavam esse livro aqui. 2020, bastante gente. 2021, reduziu. E 22 também reduziu. Isso, para mim, pode dizer o quê? Eu não preciso comprar mais esse livro. Ou pode dizer o quê? Ah, esse livro aqui já saiu de linha. É um livro da área de informática que ninguém nem mais usa mais isso. Então, o gráfico ele é importante para facilitar essa leitura. Bom, aí é o seguinte, a gente tem um gráfico chamado gráfico pizza, né, que pode ser também falado como gráfico de setores,
onde o que você tem é uma representação da variável qualitativa nominal, ou seja, feminino ou masculino. E aí a gente vai observar ó, que essa área aqui representa o masculino e a outra o feminino. Tá? Então, quando eu falo assim, ó, variável qualitativa nominal, ela geralmente, porque esse gráfico não adianta você querer colocar um tema que tem muita, como é que eu vou te falar? Que é muito particionado. Por quê? Porque senão você vai ter fatias muito pequenas e não vai ajudar você a interpretar. Aqui, como você só tem dois valores, ou seja, feminino ou masculino, né? Então, você tem o gráfico pizza adequado para você representar e ver. Verificar, ó, feminino, a quantidade feminina e a quantidade masculina. Depois a gente vem no gráfico barras. O gráfico barras, ele já vem em outra situação, porque ele é qualitativo ordinário, tá? Então, ele é recomendado para quando você tem que representar categorias. Então, você tem lá, ó, eu até pedi para vocês fazerem um gráfico das disciplinas com a nota de vocês. Então, não ficava adequado, de repente, fazer pizza. Eu até pedi, mas não ficava adequado. Ficaria mais adequado você fazer barras, linhas, nem linha, barra. Por quê? Porque aí você vai ver a relação, onde qual disciplina você estaria com nota melhor que a outra. Tá? Então, aqui, o que a gente tem? Ó? A gente tem que 35 são bons, 52 irregulares e 4 acham ruim. Então, é aquela história, eu estou fazendo uma pesquisa para saber o meu atendimento, a qualidade do meu atendimento dentro da biblioteca. Então, você pode avaliar dessa forma, através das barras. E você tem a barra horizontal, como está aqui. E você tem também a vertical, tá? Bom, um outro tipo de gráfico é o gráfico linha. E, geralmente, ele é utilizado para analisar uma tendência ao longo de tempo. Então, eu poderia colocar lá o bom, o ruim, ou analisar, por exemplo, as notas, até poderia, mas não ia representar. Por quê? Porque quando eu falo ao longo de um tempo, eu quero um marco. Então, aqui, ó, é a mesma variável, só que durante um tempo. Então, em 1991, 1,3, em 1992. Então, você observa o quê? Que na hora de você coletar os seus dados, organizar, criar a tabela e depois você criar o gráfico, você tem que escolher o gráfico que melhor é adequado para leitura e interpretação, para você ter um resultado, né, e uma tomada de decisão baseada em informações que estão te ajudando. Tá? Então, aqui, ó, detectar flutuações e tendências. Então, a gente observa, olha aqui, por exemplo, se fosse meses, né? Então, você tem lá você, por exemplo, eu pego um gráfico onde eu tenho um livro específico e eu vejo nos meses como que aquele livro funciona. Ou eu posso ver aquele livro em vários anos para eu saber se a ponto dele de flutuação, se a tendência é aumentar o consumo dele ou não, tá? Isso quando você fala de biblioteca virtual, às vezes você clica e já sai o relatório para você. No caso da biblioteca física, isso tem que ser coletado. Você, dependendo da biblioteca que você está trabalhando, também você vai ter o acesso
Na verdade, vai ter acesso a um relatório do acervo que foi consultado durante um mês, durante um ano, enfim. E aí você vai poder saber por livro, por categoria. Então, observe que o sistema, ele já faz isso. Caso você não trabalhe em bibliotecas que façam isso, né, e aí você tem que saber como que você vai gerenciar, fazer a gestão. E para isso é importante que você entenda como que funciona, qual a importância da escolha do gráfico. Bom, aqui tem um outro que é chamado histograma, que ele, na verdade, ele já vai representar variáveis quantitativas. Aqueles que a gente estava vendo, ele estava representando variáveis qualitativas. Aqui, ó, a gente já está em quantitativo, ou seja, é a mesma a idade e eu quero saber a frequência. Aqui, na verdade, a gente vai estudar isso mais na próxima etapa, mas eu quis aproveitar do gráfico para vocês entenderem que existe aí um histograma, tá? Então, você pode saber que entre, por exemplo, aqui, a frequência na aula de matemática, você tem lá, entre 18 e 23 anos, é tanto. Ou seja, entre 23 e 28 anos é tanto. Então, aqui a gente vai ver quantitativo, ou seja, contagem por contagem. Não é superficial, é exato. Bom, o cartograma. O cartograma, ele tem a ver com a questão do mapa. Então, se fosse um mapa, esse cartograma aqui é de soja e cana-de-açúcar. Então, nesse cartograma, você pega essa área geográfica aí, ou política, e você destaca, né, onde tem a soja, onde tem a cana-de-açúcar. Isso aconteceu na pandemia, né, onde também você tinha lá, onde tinha a região que tinha mais casos de pandemia. Então, utiliza-se o quê? O cartograma. Bom, aí a gente tem outro que é o pictograma, que na verdade ele tem a ver com símbolos representativos. Então, se eu estou falando, por exemplo, de nasceu um menino ou menina, aí eu posso colocar lá os meninos e as meninas. Eu tenho um campeonato de leitura e aí eu vou querer dizer quem foi que ganhou e aí eu posso representar por livrinhos. Então, o pictograma, na verdade, ele sempre vai utilizar de símbolos para você visualizar o que se quer demonstrar. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho 6 bonequinhos azuis que representam, por exemplo, vamos dar um exemplo aí qualquer. Alguém que vai fazer parte de um determinado esporte e 4 que são do mesmo esporte, só que são do sexo masculino, tá? Então, quando você apresenta um gráfico ilustrado com figuras, você, na verdade, está criando um pictograma. Aqui, ó, eu fiz um outro exemplo dessa tabela aqui, ó. Nessa tabela, eu criei no Excel um gráfico no qual eu representei cada livro, ou seja, o livro A tem quantidade 10. Então, você vai ver que tem 10 bloquinhos de livro. A mesma coisa o livro B, C e D. Isso aqui a gente faz com que facilite. Às vezes você, por exemplo, em campanhas ou em resultados, né, você utiliza esse recurso, porque além de facilitar a leitura, ele tem um aspecto
mais agradável, né, na hora de você apresentar os resultados, tá? Porque quando você olha aqui, ó, livro A, eu vou lá e olho 10, B, 9. Agora, quando eu já olho aqui, eu já bato o olho, eu já consigo saber qual é o maior e o menor. Então, ele é mais rápido na hora de você visualizar, tá? Bom, finalizada essa parte aí de tabelas, série, estatística e tipos de gráfico, a gente vai agora para a questão que foi abordada também, que é a amostragem. A amostragem, na verdade, é uma técnica, né, no qual você vai recolher a amostra para você verificar, né, o que está acontecendo. Então, por exemplo, quando vocês terminarem o curso de vocês vão ter que fazer uma prova do ENAD. Então, foi realizado, se eu não me engano, né, uma prova no início, diagnóstica, e agora, no final, quando vocês terminarem o curso, vai ter uma outra prova. Só que, olha bem, imagine que todas as faculdades tivessem que fazer isso com todos os alunos. Então, o que se faz? Você pega uma amostra, ou seja, vai do curso de biblioteconomia, escolhe alguns alunos, e aí, a partir desses alunos, é feito esse estudo estatístico. Então, avalia a prova, né, o resultado desse aluno quando ele faz essa prova. Então, é por amostragem. Só que aí, quando você chega na amostragem, você também tem tipos de amostragem, certo? Então, aqui, ó, amostragem casual simples. Eu vou lá, eu tenho lá uma população e eu escolho de maneira casual mesmo, né? Então, quero sortear alguma coisa, quero pegar, então eu vou lá e pego de forma casual. No caso da sistemática, você já tem algo naturalmente ordenado, e aí você vai pegar, por exemplo, um pedaço daquilo ali, tá? Então, por exemplo, lista telefônica, ficha de cadastramento. Então, é uma parte que você vai pegar, mas de algo que está organizado. A casual, não, eu posso... Olha bem, o que acontece? Vamos pegar o ENAD. Eu posso fazer uma amostragem sistemática, escolher os alunos do curso de biblioteconomia, ou seja, existe uma listagem com os alunos do curso de biblioteconomia, eu vou lá e escolho. Isso aí eu vou fazer uma amostragem sistemática. Ou eu posso simplesmente, de forma aleatória, sortear 5 alunos. Então, seria uma amostragem casual. E no caso da amostragem estratificada, seria proveniente de uma divisão. Aí seria no caso de você pegar por período, por exemplo, quarto período, quinto período, sexto período, seria uma forma. Agora, aqui eu coloquei um exemplo também, ó, por sexo, por renda, por bairro, ou seja, mas ele trabalha com divisão da população em subgrupos, tá? Bom, gente, então, esse foi todo o conteúdo que foi dado, que foi para vocês entenderem os termos conceituais da estatística, qual a importância, quais são as formas de interpretar os gráficos, como que esse gráfico ele precisa ser trabalhado, que existem categorias, a questão da população, da amostra, porque são termos que vocês vão utilizar no cotidiano do trabalho de vocês, né, na vida profissional. Muitos já devem usar, né, e aí, nessa etapa, a gente ajustou para a gente passar para a segunda etapa depois da prova da semana que vem. Então, o que vai acontecer? Eu deixei um material para vocês lá, mas eu vou consertar esse aqui que o slide ficou trocado.
E amanhã eu vou liberar um banco de questões que vai funcionar como se fosse uma revisão também. Vocês vão ver lá que um vai ser pontuado e o outro não. E em relação aos quiz passados, da semana 1 e da semana 3, eu liberei lá para vocês acessarem o resultado, tá? Porque muita gente passa e-mail, e aí ao invés de responder o e-mail, eu preferi vir aqui nessa aula para poder falar. Eu vou ver agora que o Pedro está me mandando umas perguntas. O questionário avaliativo para revisão vai ser amanhã, tá? Eu vou abrir amanhã. Pedro, se você quiser mandar as perguntas, essa aí é a hora, né? Entendi. Tudo bem, gente? Se não tem mais perguntas, obrigada aí pela atenção de vocês. Deixa eu acessar. Se você quiser mandar as perguntas, essa aí é a hora. Bom, olha bem, a matéria de estatística, ela não é uma matéria fácil. Ela exige dedicação, né? Estão me perguntando aqui, ó, como vou fazer a tabela no Excel se não sei ainda trabalhar com o Excel? Para mim, dessa matéria está muito difícil. Olha bem, a questão do Excel, eu solicitei para vocês criarem uma tabela simples e deixei um link lá ensinando passo a passo. Para você ter ideia, o que eu pedi para vocês fazerem seria, em paralelo, a mesma coisa que eu pedisse para vocês abrirem o Word, digitar um texto e alterar o tamanho da letra e a fonte. Foi só isso que eu pedi, tá? Agora, em relação ao conteúdo da matéria, gente, olha, é assim, é o conteúdo, né? São coisas que vocês precisam aprender porque faz parte do cotidiano, quando vocês tiverem que trabalhar com gestão e analisar e tomar decisões, entendeu? Outra pergunta, quando converte a atividade do Excel para o PDF, não aparecem as letras e nem os números. Bom, então vamos fazer o seguinte, eu acho que você não vai conseguir postar no Excel, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar para vocês postarem no Excel também. Porque estava só recebendo o arquivo em PDF ou em Word. Então, como eu não vou entrar na questão do Excel, meu interesse é que vocês mandem o arquivo, então eu vou liberar para vocês postarem o arquivo no Excel, tudo bem? Gente, olha bem, uma coisa que eu preciso destacar é assim, matemática, física, química, são matérias que, se você escolher o curso de engenharia, você vai ter que lidar com ela. Quem escolhe pedagogia, direito, biblioteconomia, psicologia,
é porque já não tem muita afinidade com matemática, física, química, estatística. Isso aí está dentro do perfil de vocês. Agora, tem coisa que tem que sentar, porque às vezes alguém manda para mim assim, eu trabalho, chego em casa à noite. Gente, olha bem, eu não tenho como resolver esse problema. Entendeu? Eu não tenho como resolver isso, por quê? Porque essa parte da matéria vai exigir tempo de vocês, não tem jeito. Tem coisas que eu não consigo resolver, entendeu? Então vocês têm o tutor à distância, tutor presencial, aí vocês vão poder tirar dúvida, tá? E olha que a gente nem entrou na parte de cálculo, a gente só está entendendo conceito. Porque, né, se fosse probabilidade e estatística, mas é só a parte de estatística. Eu marquei para vocês entregarem até dia 30 de outubro, tá? Não, eu já coloquei, vocês vão ver que tem atividade tanto subjetiva para forçar vocês a fixar o conteúdo, como também atividade objetiva. Só que o seguinte, eu vou liberar lá amanhã o quiz, mas eu sugiro vocês pararem, estudarem a aula de hoje. Aí, quem tiver estudado a aula de hoje, vocês vão ver que eu fiz uma síntese das outras semanas. Então, aí vocês já vão lá no PDF para poder complementando. Tem que estudar, não tem jeito. A tabela, o gráfico de barra e o de pizza que foi solicitado. É a mesma situação, é só selecionar e escolher. Quem já postou com PDF não tem problema. É isso mesmo, o Zimar está falando aí, ó, nada é fácil, temos que correr atrás das dificuldades, não tem jeito. Eu nunca vi aluno falar que estatística é fácil, nem matemática, nem física. Eu até hoje nunca consegui. E também vocês já devem se conhecer entre vocês, de repente um colega que sabe, né? Coloca lá no fórum, né, lá de vocês, para vocês alguém ajudar, porque tem gente. Eu olhei lá, pelo menos metade já entregou, tá? Bom, acho que podemos finalizar, né, Pedro? Então tá, gente. Pedro, obrigada aí pelo apoio. Obrigado, pessoal, pela participação aí de vocês, né? E vamos suar a camisa, não tem jeito, né? Tchauzinho então, hein? Boa noite, bom estudo.